Vamos louvar o nosso Deus, lendo juntos Filipenses capítulo 1. Primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. É o que temos feito aqui a cada quarta-feira, desde a primeira quarta-feira de agosto, nessa preciosa Epístola de Paulo aos Filipenses. E depois dessa leitura, vamos levantar a Deus nossas orações, nossos clamores, nossos pedidos ao Senhor, pedidos que, antes que chegue à nossa boca, o Senhor já conhece tudo. O Senhor sabe do que cada um de nós aqui presente e à distância, o que cada um necessita, e Ele é, como nós vamos ver nessa epístola, lá no capítulo 4, versículo 19, Ele é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas verdadeiras necessidades. Aleluia! Por que verdadeiras necessidades? Porque tem coisa que nós achamos que precisamos, mas não precisamos. Deus nos dá o que precisamos, o que Ele sabe que precisamos. Muitas vezes nós somos como crianças, queremos coisas que não precisamos. E Deus não é paternalista, Deus é pai. Os paternalistas são maus pais. Paternalistas acham que fazendo todas as vontades dos filhos, dando tudo o que eles querem, estão ganhando esses filhos, estão perdendo esses filhos para Satanás. Deus não é assim, Deus é verdadeiro pai e Ele não é paternalista. Deus não nos dá o que não necessitamos, Ele nos dá o que Ele sabe que nós necessitamos. Por isso, se você estiver pedindo alguma coisa, querendo alguma coisa, Deus não estiver dando para você, é porque Ele tem certeza que você não precisa. Ele quer te dar o que você precisa. E às vezes, aquilo que verdadeiramente precisamos, não estamos querendo, não estamos correndo atrás disso. Temos que entender aquilo que Deus quer verdadeiramente para nossas vidas, é disso que precisamos. Então leiamos juntos e oremos. Leiamos em oração e no final da leitura levantemos ao Senhor nossos clamores. Filipenses capítulo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos
de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aleluia. Glória a Deus. O nosso tema de hoje aqui, dentro do primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses, repita depois de mim, anúncio da palavra. Aleluia. Amados, faz parte do plano e do propósito e da vontade soberana de Deus para com cada um dos seus filhos, que cada um dos seus filhos e filhas, cada um seja
um arauto do Evangelho, um mensageiro de Deus, um anunciador da palavra de Deus. Então, nesse momento, eu oro ao Espírito Santo de Deus que quebre na cabeça de vocês a ideia errada que muitos crentes têm, que anunciar a palavra de Deus é uma coisa exclusiva de pastor, é uma coisa exclusiva de pregador oficial, de evangelista oficial. Não existe isso. O anúncio da palavra de Deus é um ministério de todos os santos, é um ministério de todos os filhos, é um ministério de todas as filhas. Anunciar a palavra de Deus é ministério de todos os crentes em Cristo Jesus. Qual é o ministério do pastor, além de ser filho de Deus e anunciar a palavra de Deus? O ministério do pastor, que é o que eu tento fazer aqui, é passar para vocês a palavra de Deus em profundidade, para que vocês possam ensiná-las para outros, para que vocês possam pregar para outros, anunciar para outros. O ministério do pastor é fazer com as ovelhas de Cristo Jesus aquilo que as ovelhas às vezes não têm tempo de fazer, que é aprofundar na palavra de Deus, porque são pais de família, mães de família, jovens que têm que estudar e assim por diante. Gente que tem compromisso profissional, compromisso estudantil, e sobra pouco tempo para aprofundar no conhecimento da palavra. O pastor tem que ter obrigação de aprofundar-se no conhecimento da palavra, para entregar esse conhecimento para as pessoas, para as ovelhas de Cristo Jesus, e elas tenham o conteúdo que elas precisam para anunciar, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo para outras pessoas. Glória a Deus. Pessoas casadas, casais, têm a obrigação de estudarem a palavra de Deus em casa, individualmente e juntos. Tem que ter os dois estudos. O casal tem que estudar cada um individualmente e tem que estudar os dois juntos. O casal tem que ter um tempo, de acordo com Deuteronômio, seria 2 vezes por dia, para sentar com seus filhos e inculcar na cabeça deles, colocar na cabeça deles a palavra de Deus. Logo de manhã ao se levantar e logo à noite antes de se deitar. Isso é anunciar o Evangelho, já para os seus filhos, tá? Anunciar o Evangelho. E assim, aonde quer que você esteja, você está ali como um anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. E um dos ais da Bíblia foi citado pelo apóstolo Paulo numa das cartas aos Coríntios. Ele disse assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Esse ai não é só para Paulo. Esse ai é para mim e esse ai é para cada um de vocês. Então levante a sua mão direita e diga: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Pode dizer para o seu irmão aí: ai de você se você não pregar o Evangelho. Diz aí. E mais uma vez agora levantemos as mãos e digamos assim: ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Tem gente que pensa que pecado é só alguma coisa que se faz. Pecado é mais do que isso. E uma dessas coisas que pecado é a mais do que se faz é
Pecado é também deixar de fazer aquilo que deveria fazer. Esse pecado é muito terrível. Ele se chama o pecado de omissão. Omissão é não realizar a sua missão. A sua missão é pregar o Evangelho. Não pregar o Evangelho é omissão, e omissão é pecado. Deixar de fazer aquilo que você é obrigado a fazer, tá? É pecado, é omissão. Então eu tenho que pregar? Tenho. Então eu tenho que aprender o que pregar. O pregador não é o que prega porque tem que pregar. O pregador é o que prega porque tem o que pregar, porque tem conteúdo. Tem um monte de gente por aí com título de pastor, que quando abre a boca só sai besteira. Conseguir o título de pastor por propina e corrupção nessas igrejas. Não tem conteúdo nenhum para pregar. Para que nós tenhamos o que pregar, Deus nos deu conteúdo. O conteúdo está aqui, ó. Palavra de Deus. Então o nosso tema de hoje, diga, anúncio da palavra. Nós estamos nesse pedaço aqui com 3 versículos da Epístola dos Filipenses, Filipenses capítulo 1, 12, 13 e 14. Esses 3 versículos, esse texto aí, o título é, diga, irmãos estimulados. Paulo escreveu aos Filipenses da cadeia. Paulo estava na prisão em Roma. Escreveu essa carta aos Filipenses, falando para os filipenses, longe de Roma, longe da Itália, lá na Macedônia, falando para os filipenses assim, olha, os irmãos que souberam aí da minha prisão, ao invés de ficarem intimidados e com medo de pregar o Evangelho, porque eu preguei e estou preso por causa disso, ao invés disso, eles ficaram mais estimulados a pregar o Evangelho. Coisa muito boa, coisa positiva. Esse texto, então, que vai do 12 até o 14, ele está dividido assim. O versículo 12 foi o que nós vimos na semana passada, quarta-feira passada, e o título é, diga, contribuindo para o bem. Quando Paulo escreveu em Romanos 8, 28, que tudo concorre, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, ele sabia o que ele estava falando. Porque Deus faz com que todas as coisas que acontecem concorram para o bem daqueles que o amam, mesmo quando essas coisas são coisas aparentemente ruins, são coisas aparentemente negativas. Deus é poderoso para tirar bem do mal, tirar coisas boas de coisas ruins que acontecem. Deus sabe tirar de coisas ruins, tirar coisas boas. É uma coisa ruim Paulo estar preso, mas Deus fez com que isso contribuísse para o bem. Qual bem? O progresso do Evangelho, a expansão do Evangelho de Cristo Jesus. Os versículos 13 e 14, nós vamos ver esses versículos hoje, os dois juntos, tá? Os 2 versículos juntos. O título é, diga aí, notícias divulgadas. Ou seja, as notícias acerca da prisão do apóstolo Paulo, correu aquele mundo, né? Mundo que não tinha ainda imprensa escrita, falada, televisiva ou midiática como nós temos hoje, mas mesmo assim correu para todos os lados a notícia da prisão do apóstolo Paulo em Roma, esperando para ser julgado perante o tribunal de César, o mais importante tribunal daquele primeiro mundo na época. E essas notícias fizeram com que as pessoas, os cristãos que estavam livres no mundo, pensassem assim, não,
Paulo está preso, mas nós estamos livres, vamos continuar fazendo o que ele fazia, vamos continuar pregando o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo teve uma vida inspiradora, que inspirava outras pessoas também a pregar o Evangelho. Glória a Deus, né? Muito bem, esses dois versículos, 13 e 14, estão aí agora. Paulo disse assim, ó: as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Repitam vocês bem tranquilamente. Aleluia. Quando Paulo fala as minhas cadeias, e ele fala as minhas cadeias em Cristo, ele estava preso porque ele estava anunciando o nome de Jesus Cristo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não estava preso porque estava fazendo arruaça, ele não estava preso porque estava fazendo vandalismo, ele não estava preso porque estava fazendo revolta no mundo. Ele estava preso porque estava anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, uma prisão injusta, mas o nome de Jesus foi glorificado por causa disso. E Paulo diz: as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. O que é essa guarda pretoriana? Nós lemos, aqui no final do livro dos Atos dos Apóstolos, que em Roma, quando Paulo chegou, depois da sua última viagem, aprisionado em Roma, foi dado a ele o direito, pelos romanos, de ficar em prisão domiciliar. Ele não ficou numa prisão junto com outros prisioneiros, numa cadeia, tá? Numa cadeia. Ele ficou numa prisão domiciliar, e ele mesmo que tinha que pagar o aluguel daquela casa. Ele mesmo pagava o aluguel da casa, portanto ele continuou ali exercendo a sua profissão de fabricante de tendas. Mesmo em prisão ele ficou trabalhando e pagando o aluguel da casa onde ele estava aprisionado. Ele não podia sair dali, mas ele podia receber qualquer visita, e ele recebia visitas de pessoas para pregar para elas a palavra de Deus, e anunciava, mesmo em prisão, Paulo pregava ali a palavra de Deus. E entre as pessoas que chegavam ali na casa onde Paulo estava aprisionado, tinham ali sempre a presença de, no mínimo, um destacamento de guardas, de soldados romanos, que é chamada guarda pretoriana, que, de acordo com a história, contava com um número de 15 soldados. 15 soldados que iam se revezando, tá? Não eram sempre os mesmos 15 soldados, tá? Então, um dia era 15 soldados, no outro dia vinham outros 15, 24 horas por dia, fazendo 2 ou 3 turnos por turma. Todos estes soldados aí compunham então o que Paulo chamou aqui de a guarda pretoriana, tá? A guarda pretoriana. E esses soldados estiveram ali, viram o apóstolo Paulo, ouviram o que ele pregava para as pessoas. Com certeza Paulo pregou também para eles, e Paulo foi evangelizando todos os soldados romanos enquanto ele estava preso ali naquela cadeia. Por isso que as notícias das cadeias de Paulo se tornou conhecida de toda a guarda pretoriana e de todos os demais que não faziam parte dessa guarda, todos os demais cidadãos aí de Roma. Paulo ali isso é ser um arauto.
um alto-falante do Evangelho de Cristo, não ser uma boca calada para o Evangelho de Cristo. A nossa boca tem que ser calada para as besteiras que as pessoas estão falando por aí, mas tem que ser abertas e bem sonoras para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E além disso, Paulo diz então que a maioria dos irmãos, dos cristãos estimulados no Senhor por minhas algemas, vendo que Paulo estava preso, ao invés de ficarem intimidados, ficaram estimulados para pregar. E Paulo diz que eles ousam falar com mais, eu sublinhei essa palavra, diga desassombro. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, como o nosso tema de hoje é o anúncio da palavra, a palavra de Deus, o plano de Deus é que a sua palavra seja anunciada por todos os seus filhos. A quem? Marcos 16:15, a toda criatura. A toda criatura. A todos os homens. Toda criatura ali é todos os homens, todos os seres humanos que nós conhecemos, devemos anunciar a palavra para ele. Quer eles gostem ou não, quer eles creiam ou não, independente disso. Somos encarregados, ordenados pelo Senhor a anunciar o Evangelho. E mais, a vontade de Deus é que esse anúncio da palavra seja um anúncio feito com desassombro. Não é um anúncio apagado, não é um anúncio temeroso, não é um anúncio tímido. Estou com timidez aqui para falar de Jesus. O Senhor abomina esse tipo de timidez aí. Timidez para falar de Jesus nós não devemos ter diante de ninguém. Nós devíamos ter timidez de falar de qualquer outra coisa. Agora, de falar de Jesus, de falar do Evangelho, não era para ter timidez nenhuma, era para ter o contrário de timidez. O contrário extremo de timidez é desassombro. Vamos conceituar essa palavra que aparece no Novo Testamento, na língua grega, com aquelas letras gregas que vocês estão vendo lá em cima. Aquela palavra lá, que está escrita com letras em português embaixo, é uma palavra grega que se pronuncia, diga depois de mim, parresia. Ok? Já estão falando em línguas estranhas, então diga aí, parresia. Parresia é uma palavra grega, que traduzida para o português, pode ser qualquer uma dessas três aí embaixo. Diga desassombro, intrepidez, ou a mais conhecida de todas, diga coragem. Desassombro, intrepidez, coragem, em grego é parresia, tá? Parresia. Essa palavra, ela vai aparecer, né, no Novo Testamento algumas vezes. Uma dessas vezes é em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, onde os apóstolos, ameaçados pelos judeus, pelas autoridades judaicas, de não pregarem mais o nome de Jesus, eles convocaram a igreja e oraram, e olha o que eles pediram para o Senhor: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Repitam. Então vocês viram? Lá atrás, em Filipenses tem desassombro, aí em Atos tem intrepidez, né? E poderia ser também coragem, com toda coragem, com toda intrepidez, com todo desassombro, tá? Falar a palavra de Deus com parresia, ou seja, com desassombro, com intrepidez, com coragem,
Não é apenas falar sem medo, é falar sem medo. Desassombro é sem assombro. Não fique assombrado para pregar a palavra de Deus, fique desassombrado. Então não tenha medo. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Tem dois tipos de temores na Bíblia. Um temor que nós devemos ter e um temor que nós não devemos ter. O temor que nós devemos ter é o temor de Deus, o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o temor que nós não devemos ter, nós somos exortados 365 vezes na Bíblia: não temais, não temais, não temer mais nada, não tenha medo de nada além do Senhor. Do Senhor você tenha medo, hein? Jesus disse assim, olha: não temais aqueles que podem matar o seu corpo, temei aquele que pode lançar o teu corpo e a tua alma na geena de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. A esse deveis temer, mas temer os homens não. Não temais os homens por nenhum mal que ele queira fazer com vocês. Não tenham medo deles. A Bíblia nos ordena 365 vezes a não ter medo de homem nenhum, a não ter medo de situação nenhuma. Filhos de Deus não são medrosos. Filhos de Deus não são temerosos. Filhos de Deus são pessoas de coragem. Deus disse para Josué algumas vezes, através de Moisés, depois pessoalmente, depois que Moisés faleceu, Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, para não te desviares, nem para a direita e nem para a esquerda, de nenhuma das palavras deste livro da lei. Tão somente seja forte e corajoso. Deus não gosta de gente covarde. No Apocalipse 21, a lista das pessoas que vão ficar fora do céu, a primeira da lista são covardes. Fora ficam os covardes. Deus não gosta de covardia, de gente covarde. Deus quer filhos corajosos. E que sobretudo tenham coragem de anunciar a sua palavra, e de anunciando essa palavra, dizer para todo mundo: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu estou anunciando para você a palavra de Deus, porque eu sou uma pessoa de Deus. Eu sou propriedade de Deus, diante de todo mundo. Se você tiver vergonha de falar de Jesus diante de qualquer pessoa, é porque você considera essa pessoa mais do que Jesus. E se existe uma pessoa nesse mundo que você considera mais do que Jesus, então você não conhece Jesus, você não é de Jesus, e você vai para o inferno e não para o céu. Eu não vou pregar o evangelho aqui, porque eu respeito essas pessoas. Respeito humano? Você respeita as pessoas por respeito a essas pessoas? Para elas não ficarem chateadas com você, você não vai pregar para elas? Você está condenado. Porque Jesus disse isso: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração perversa, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai e dos santos anjos. Isso será condenação para essa pessoa. Quando você tiver para entrar no céu, Jesus vai falar para o Pai assim: não, Pai, esse não. Essa não, Pai, esse aí eu tenho vergonha. Ele teve vergonha de mim, ele teve vergonha da minha palavra, ele teve vergonha do meu evangelho. Esse eu não quero aqui no céu, não. E aí? O que você vai fazer a respeito? O que você vai fazer a respeito? Não, agora. O que você vai fazer a respeito diante dessa palavra? O que você vai fazer a respeito?
Diga: eu vou aprender a palavra, e eu vou viver a palavra, e eu vou pregar a palavra. Deus não gosta de tímidos, Deus não gosta de covardes, Deus não gosta de omissos, de apáticos, que tem vergonha dele, mas não tem vergonha de pecar. Para pecar é sem vergonha, mas para pregar, eu tenho vergonha. As pessoas não são de Deus. Deus não quer ninguém com essa vergonha. Se teve vergonha de Deus, é porque você não é de Deus. Se teve vergonha de Jesus, é porque você não é de Jesus. Se tem vergonha do Evangelho, é porque o Evangelho não está na sua vida. A palavra de Deus tem o propósito de ser anunciada através de nós para quem quer que seja. Para quem quer que seja. Pode ser os chamados grandes ou os chamados pequenos. Para grandes e pequenos, para ricos e pobres, para sábios e nécios, para quem quer que seja. A palavra de Deus nos é ordenada a pregar para toda criatura indiscriminadamente. Aleluia. Então, se eu tenho que pregar, eu tenho que conhecer. Por isso que outro significado de desassombro não é só ter medo. A pessoa que fala alguma coisa com desassombro, que fala alguma coisa com intrepidez, que fala alguma coisa com coragem, é porque ela entende do que está falando. Ela tem conteúdo. Quando você tem conteúdo, o conteúdo te dá coragem. Uma das coisas que as pessoas não têm coragem é porque é tudo uma cambada de ignorante de Bíblia. Como é pregar a Bíblia se não sabe nem para si mesmo? Por isso homens de Deus, verdadeiros filhos de Deus, são comparados com o homem do Salmo número 1, que não fica perdendo o seu tempo aí andando na roda de escarnecedores, sentado na roda de escarnecedores, batendo papo furado, jogando conversa fora. Não, o prazer deles é meditar na palavra de Deus de dia e de noite, e na medida em que meditam na palavra de Deus, essa palavra vai enchendo a sua vida, e ele vai se enchendo do conteúdo que ele tem que transmitir para outros. Por isso, parresia pode ser também comparada com uma palavra que se chama, diga, fluência. Diga de novo, fluência. Hoje em dia a gente fala essa palavra que é muito usada em questão de línguas. Quem é fluente no inglês, quem é fluente em outra língua, é quem conhece bem aquela língua. Quem conhece bem uma língua se torna fluente naquela língua. Fluência. Parresia é ter fluência para anunciar a palavra de Deus. Quando você abrir a boca, o que vai fluir de dentro de você para quem te ouvir é a palavra de Deus. Por isso é sobre fluência que Jesus falou aqui em Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Leiam. O que significa a boca fala? A boca fala fluentemente daquilo que o seu coração está cheio, tá?
O seu coração vai ficar cheio, sabe do quê? Daquilo que você gosta. Se você gosta, vou dar alguns exemplos. Se você gosta de futebol, você é fluente em falar de futebol. Ou você viu o time tal, tá assim, tá assado, tá acontecendo isso. Sabe tudo o que está acontecendo no meio futebolista do Brasil e do Goiás. Sabe de tudo, porque você tem prazer nisso e você encheu o seu coração disso e você é fluente em falar disso. Quem encheu o seu coração dessa nojeira chamada política, coração cheio de política, fala fluentemente por aí de política. Você vai falar fluentemente daquilo que você encheu o seu coração, porque você gosta dessas porcarias. E para você não é porcaria, então você é fluente nisso. A Bíblia diz que pessoas de Deus só enchem o seu coração da palavra de Deus. Enche a sua alma do bom tesouro da palavra de Deus, e a boca vai ser fluente para falar a palavra de Deus, porque é disso que o seu coração está cheio, é disso que a sua alma está cheia, é disso que a sua mente está cheia. Então você vai ter fluência para falar. Outra razão pela qual Deus tem o propósito de que seus filhos sejam anunciadores da sua palavra, diga essa outra palavra agora, influência. Mais uma vez, influência. Vimos fluência, agora vamos ver influência, tá? Como que a humanidade caminha? Caminha assim, com pessoas influenciando umas às outras, sendo influenciadas umas pelas outras. Pessoas influenciando umas às outras, tanto para o bem quanto para o mal, e pessoas sendo influenciadas umas pelas outras, tanto para o bem como para o mal, tanto para coisas boas como para coisas não boas. Isso é uma coisa tão famosa que hoje em dia existem os tais chamados de influenciadores digitais, que com a sua câmerazinha, seu celular aí, né, fazem o maior sucesso naquilo que eles são fluentes, nas besteiras que eles são fluentes, e colocam aí e acham um monte de besta para segui-los. Tem um monte de seguidores, está com 1 bilhão, fulano é um influenciador digital, está aí com mais de 1 bilhão de seguidores. Todo mundo seguindo ele para o mesmo inferno. Se tornou uma palavra famosa. Influência é uma coisa importante. A Bíblia diz que más companhias corrompem bons costumes. Alguém de bem, alguém de Deus, se mistura com companhias más, ele não vai influenciar essas pessoas, elas é que vão influenciá-lo. Eles é que vão influenciá-lo. Porque esse bobão aí que diz que é de Jesus, vai no meio dessas pessoas, mas não fala nada de Jesus com eles, não. As conversas ali é só de mundo, é só de mundo, é só de coisas de mundo, é só de coisas da carne. Não cabe o evangelho de Jesus ali naquelas conversas. Então as influências ali são todas malignas. O diabo nada de braçada nessas influências. Por isso que o mundo jaz no maligno. O diabo é o grande influenciador desse mundo. Efésios 2:2 é o espírito que atua nos filhos da desobediência. É o espírito maligno que influencia os filhos da desobediência. O plano de Deus para os seus filhos é que nós sejamos influenciados só pelo alto.
Colossenses 3. Se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas lá de cima, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe o que significa isso? Deixai-vos influenciar só pelo alto, só pelo que vem de Deus. Filhos de Deus são influenciados por Deus. Filhos de Deus não são influenciados pelo mundo. Filhos de Deus são influenciados por Deus. Deus é a nossa influência eterna. O mundo é a influência infernal. Quer ir para o inferno? Se encha de mundo. Quer ir para o céu? Se encha de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus, disse Paulo. Enchei-vos da palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o seu tesouro, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O plano de Deus para seus filhos é que eles sejam influenciados pelo céu e ser influenciadores na terra. Influenciadores e não influenciados. Porque influenciados é uma cambada de Maria vai com as outras. E essa Maria vai com as outras para o abismo. Essa Maria vai com as outras para o inferno. Maria vai com as outras é gente fraca, é gente sem personalidade, é gente que não tem Deus. Filhos de Deus não são Maria vai com as outras. Filhos de Deus são discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, que andam no caminho, na verdade, na vida, que percorrem a carreira de santidade que lhes está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Filhos de Deus não olham para a direita, não olham para a esquerda, porque a esquerda tem 1000 caindo, a direita tem 10.000 caindo. Filhos de Deus não olham para trás, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Filhos de Deus caminham para frente, no único caminho estreito de santidade que se chama Jesus. Deus não tem filhos fracos. Por isso, dos verdadeiros filhos de Deus, está escrito: vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Deus não tem filhos influenciados, sabe? Por amiguinhos ímpios. Filhos de Deus não têm amigos ímpios. Não há amizade entre luz e trevas. Mas não é uma pessoa tão boa. É uma pessoa boa para ser lançada de cabeça no lago de fogo e de enxofre. É para isso que ela é boa. Ímpios não é gente boa. Em primeiro lugar, porque Jesus disse: só Deus é bom. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Filhos de Deus não podem mais ser influenciados pelo mundo em nada, absolutamente nada, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Filhos de Deus são influenciados por Deus. Foi por isso que Jesus declarou, Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, que eu resumi, está resumido aqui. Os dois versículos não estão completos aqui, estão resumidos nessas duas frases: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Repitam. Aleluia. Vós sois o sal. Olha a influência que o sal faz numa comida, num alimento, né?
Uma comida sem sal é uma comida insossa, uma comida sem graça. O mundo é assim, o mundo é sem graça, o mundo é desgraçado, porque não tem a graça, não tem o sal. Nós somos esse sal. O mundo é tenebroso, mundo de trevas. Jesus diz: vós sois a luz, e a luz não pode ficar oculta, escondida, ela tem que iluminar quem está em trevas. E a forma de iluminar é a palavra. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o nosso instrumento para influenciar no meio do mundo, quer eles gostem ou não, quer aceitem ou não. Somos influenciadores para Cristo neste mundo, em nome de Jesus. Muito bem, se eu estou diante de uma pessoa, o que eu falo para ela? O que falar? O que eu falo da palavra de Deus para alguém diante de quem eu esteja? Depende de quem seja a pessoa, depende da hora, do momento em que ela esteja vivendo, e depende da circunstância em meio à qual ela está. Muita gente já errou no passado, querendo criar uma fórmula única para pregar o evangelho para todo mundo. Pega essa fórmula aqui e prega isso aqui para todo mundo. Teve um pastor de muito boa vontade, foi um homem de Deus, já faleceu, norte-americano, Bill Bright, que ele inventou um caderninho pequenininho chamado As 4 Leis Espirituais. Isso aqui lá era a forma para evangelizar todo mundo. Eu até evangelizei muita gente com aquela fórmula, é muito boa mesmo. Mas não se trata de uma fórmula para evangelizar todo mundo com as mesmas palavras. As mesmas palavras, não. Depende da pessoa, depende da hora e depende da circunstância. Diga: pessoa, hora, circunstância. Não é para toda pessoa que você vai falar a mesma coisa. A Bíblia é muito variada, ela tem tudo para falar para qualquer pessoa. E depende da hora, que é o momento em que essa pessoa está vivendo, e da circunstância em meio à qual ela esteja. Nós lemos aqui em Atos 8, né, que o diácono Filipe estava correndo do lado do carro, da carruagem do etíope eunuco da rainha Candace da Etiópia. Ele estava vindo de Jerusalém e ele estava lá lendo a Bíblia. Estava lendo a Bíblia. E aí Filipe viu que ele estava lendo a Bíblia. Opa, vou aproveitar. É isso aqui, ó. Saber aproveitar a hora, aproveitar o momento, tá? Para entrar com a palavra certa para aquela pessoa, naquela hora, naquela circunstância. Ele aproveitou e ele abordou o eunuco falando assim para ele: escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está entendendo o que você está lendo aí? Ele falou: não, peraí, para a carruagem. Como é que é? Você está entendendo o que você está lendo aí? Olha, eu até queria, mas não tem ninguém que me explique. Opa, pode deixar, vamos lá. Qual é a passagem que você está lendo aí? Ah, estou lendo aqui Isaías 53. De que o profeta está falando? Muito boa pergunta. Ele está falando de Jesus. E começou então a partir daquela passagem, tá? Note que o Filipe não veio trazendo uma passagem da Bíblia para o eunuco. Ele aproveitou o que ele estava meditando naquela circunstância. Pegou a realidade dele e a partir daquela realidade anunciou a palavra. É maravilhoso saber isso, tá? E Jesus deu essa dica aqui, ó, sobre com quem falar, na hora e a circunstância.
Em Mateus 10, 19 e 20. Por causa do horário, vamos ler juntos? Leiam comigo. Naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Glória a Deus. Então você não precisa ter uma fórmula assim, essa fórmula aqui, eu vou falar isso aqui para todo mundo. Não, você tem que ser mais sensível à realidade pessoal de cada um, a hora em que cada um está vivendo, a circunstância em que cada um está vivendo. Amém? E a partir dali, o Espírito Santo vai te inspirar uma palavra, uma boa palavra naquela hora, uma boa palavra naquele momento. Só que tem um alerta. O Espírito Santo vai inspirar você a falar toda palavra que você já colocou para dentro na sua meditação. Tem alguma palavra que você não meditou nela? O Espírito Santo não vai te inspirar com ela, porque ela não está dentro de você. É a palavra que estiver dentro de você, que o Espírito Santo vai tirar naquela hora, te inspirar para falar com aquela pessoa. Mas que você tem que falar com todo mundo, tem. Que você tem que falar com todo mundo, tem. Que você tem que falar com todo mundo, tem. Aleluia. Último ponto, diga quadro secularista. Que isso, pastor? Que isso? Quadro secularista. Secularismo é o sistema mundial em que os seres humanos vivem, construindo uma sociedade sem Deus, onde Deus é apenas uma influência fraca, chamada religião ou religiões. E esse sistema secularista é uma espécie de quadro que está sendo pintado desde o Éden, desde Gênesis 3, quando o pecado entrou na natureza humana. E esse quadro vai sendo pintado durante toda a história da humanidade. E quanto mais essa história da humanidade vai chegando ao fim, esse quadro, essa pintura também vai chegando ao fim. E nesse quadro não existe lugar nenhum para o anúncio da palavra de Deus. Esse quadro está sendo pintado. Já foi na maioria pintado. Uma sociedade secular, um mundo secular, onde não há lugar, não há brecha, não há como anunciar a palavra de Deus. E quando esse quadro estiver completo, ele vai estar completo nos 7 anos da grande tribulação que vem por aí. Quando esse quadro estiver completo, aí então vai ser publicado, serão publicadas leis em todas as nações, proibindo o anúncio da palavra. Por exemplo, hoje, se você tiver alguma palavra racista contra outra pessoa, você já pode ser preso hoje. Quando esse quadro secularista estiver completo, se você for pregar o evangelho, falar de Jesus para uma pessoa, essa pessoa vai falar assim: opa, você está pregando para mim? Eu vou te denunciar. Você poderá ser preso porque pregou o evangelho para uma pessoa. O quadro secularista que está sendo pintado por Satanás através dos homens ímpios, pecadores, é não anúncio da palavra de Deus. Não há lugar para o anúncio da palavra de Deus. Somente dentro dos guetos religiosos pode ser pregado ali, mas de acordo com os costumes daquela religiosidade. Um evangelho sem força, sem poder. O evangelho religioso não presta. O objetivo de Satanás na humanidade é fechar
qualquer oportunidade para a pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo, trazendo para o Evangelho e para quem pertence ao Evangelho um verdadeiro ódio da parte do mundo que ocorre pela multiplicação da iniquidade. Mateus 24:12, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Repita. É isso aí. A multiplicação da iniquidade é a forma como esse quadro secularista, mundanista, está sendo pintado. E não há lugar para Jesus aí. Não há lugar para o verdadeiro Evangelho aí. Não há lugar para a verdadeira palavra de Deus aí. Para falsas palavras vai sempre haver. Para falsos evangelhos vai sempre haver. Você não será perseguido, não. O que será perseguido é o verdadeiro Evangelho, a verdadeira pregação do Evangelho, nesse quadro secularista. E embora isso aconteça, nós temos que pregar ainda assim e sofrer as consequências. Por isso que Paulo, no final aqui do capítulo 1 de Filipenses, né? Vamos demorar um pouquinho para chegar lá, mas nós lemos aí no capítulo 1, versículo 29... porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Está pronto para sofrer por Jesus? Está pronto para sofrer por Jesus? Como você vai fazer isso? Não consegue nem renunciar aos seus pecados. Começa se santificando de verdade, em nome de Cristo Jesus.